Boa noite a todos. A senhora secretária procederá à chamada regimental. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Ivete Aparecida Migliani. Presente. José Francisco de Moura Campos. Presente. José Roque de Camargo. Presente. Marinês Elvira Brizotti Milanese. Presente. Nilson Ventres. Presente. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. Havendo o número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do dia 27 de julho de 2020. Passemos para o expediente. Em conformidade com o que dispõe o artigo 148, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara, submeto ao plenário a ata da 11ª sessão ordinária de 2020 e a coloco em discussão. Se algum vereador desejar retificar ou impugná-la, deve manifestar-se nesse momento. Fica a ata da 11ª sessão ordinária de 2020 aprovada pelo plenário. Passamos para a leitura do material do expediente. Ofício 357/2020. Encaminhamento da indicação 26/2020. Senhor presidente, tendo em vista os termos contidos no ofício número 103/2020, datado de 23 de junho de 2020, subscrito pelos vereadores Cláudia Regina Martins Correia Alves, Marinês Elvira Brizotti Milanese, Rodrigo Marçom Marcon, os quais indicam que seja providenciado reparos na Praça Paola Luvisotto Stringini, localizada no Jardim Ambiental. Sirvo-me do presente para encaminhar a vossas excelências que, em relação à academia ao ar livre, a Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer já iniciou o trabalho de recuperação dos aparelhos e demais serviços necessários que competem à sua pasta. A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente fez vistoria em loco e programou para os dias 28, 29 e 30 de julho de 2020 as retiradas dos tocos de árvores lá existentes, sendo que havia para o momento. Ofício 358, encaminhamento da indicação 32 de 2020. Senhor presidente, tendo em vista os termos contidos no ofício 113 de 2020, datado de 14 de julho de 2020, subscrito pelo vereador José Francisco de Moura Campos, o qual indica que seja efetuada a troca de lâmpada do poste na Rua Governador Pedro de Toledo, perto do número 1134. Vale-me do presente para comunicar a Vossa Excelência que o solicitado reparo encontra-se efetuado, sendo o que havia para o momento. Ofício 362 de 2020, encaminhamento da indicação 31 de 2020. Senhor presidente, de acordo com os termos contidos na indicação 31 de 2020, objeto do ofício número 112 de 2020, datado de 14 de julho de 2020, subscrito pelo vereador José Francisco de Moura Campos, indicando a possibilidade de ser instalado um poste de iluminação no final da Avenida da Saudade, com a Rua Giacomo Garbarino. Vale-me do presente para informar a Vossa Excelência que será elaborado e encaminhado um projeto de complementação de iluminação viária à concessionária Electro, objetivando análise do pedido do nobre edil. Sem mais para o momento. Ofício 365 de 2020, encaminhamento do requerimento 27 de 2020. Senhor presidente, em cumprimento aos termos contidos no regimento acima epigrafado, objeto do ofício 110 de 2020, subscrito pelo vereador Rodrigo Marçom Marcon, datado de 14 de junho de 2020, qual requer cópia na íntegra dos processos licitatórios que tem como objetivo a aquisição de máscaras de proteção contra o Covid-19. Sirvo-me de presente para enviar a Vossa Excelência cópia do memorando número 110 de 2020, datado de 17 de julho de 2020, do comunicado SDG número 17 de 2020, publicado em 4 de abril de 2020 e demais dos documentos pertinentes ao solicitado. Desta forma, atendida a solicitação. Encaminhamento do requerimento número 28 de 2020, ofício 366 de 2020.
Senhor presidente, em cumprimento aos termos contidos no requerimento, acima epigrafado, objeto do ofício 111 de 2020, subscrito pelo vereador Rodrigo Marçom Marcon, datado de 14 de julho de 2020, qual requer cópia na íntegra dos processos licitatórios que têm como objeto a aquisição de testes rápidos para detectar o Covid-19. Sirvo-me do presente para enviar a Vossa Excelência cópia do memorando número 111/2020, datado de 17 de julho de 2020, do comunicado SDG número 17/2020, publicado em 24 de abril de 2020, e demais documentos pertinentes ao solicitado. Desta forma, atendida a solicitação. Ofício número 370 de 2020, encaminhamento do requerimento 26/2020. Senhor presidente, em atendimento aos termos contidos no requerimento acima epigrafado, subscrito pela vereadora Cláudia Regina Martins Corrêa Alves, objeto do ofício 109/2020, datado de 14 de julho de 2020, no qual requer saber se foi encaminhado um técnico até a rua Vereador Luiz Garpelli, no bairro Vila Totti, para analisar a possibilidade de instalação de um redutor de velocidade, conforme pedido feito através de ofício. Caso o estudo tenha sido realizado, requer cópia do laudo emitido pelo técnico responsável. Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, Divisão do Departamento Municipal de Trânsito. Sirvo-me do presente para informar sobre o ofício 109/2020, enviado a esse departamento. Conforme o ofício da vereadora, tenho a informar a nobre edil quanto à instalação da lombada da rua Luiz Garpelli, bairro Vila Totti, onde foram feitos estudos técnicos e constatados em loco que não há necessidade de fazer a referida lombada, visto que o tráfego de veículos não é intenso, e sim de usuários e moradores da referida rua. Assim, esse Departamento Municipal de Trânsito entende que não é viável a execução da lombada. Na oportunidade, apresenta protestos de elevada estima e consideração. André Mac Expósito, Departamento Municipal de Trânsito. Indicações. Dispõe sobre a sugestão ao excelentíssimo prefeito do município de Laranjal Paulista, senhor Alcides de Moura Campos Júnior, conforme dispõe o artigo 218 do Regimento Interno desta Câmara. Indicação 33 de 2020. Autoria: vereadora Regina Maria de Araújo Abdala, indicando-lhe que seja efetuada a ampliação da iluminação pública e instalação de lâmpadas de LED no Largo São Sebastião do Distrito de Laras. Justificativa: o Largo São Sebastião carece da ampliação e manutenção na área de iluminação pública, ante a necessidade, visando economizar e melhorar este campo, indica que as lâmpadas já existentes sejam trocadas pelas de LED e que sejam instaladas mais lâmpadas, visto que as lâmpadas de LED, além de resultarem em uma iluminação de maior qualidade, são mais econômicas. Ressalta ainda que um bom sistema de iluminação pública gera qualidade de vida e segurança, favorecendo os setores comerciais, as atividades públicas e o lazer noturno da população, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 34 de 2020. Autoria: vereadora Regina Maria de Araújo Abdala, indicando-lhe que seja efetuado o recapeamento das ruas do Distrito de Laras. Justificativa: as vias do Distrito de Laras estão necessitando de recapeamento, pois praticamente todas têm buracos em sua extensão. Diante disso, visando melhorar o tráfego dos veículos e a qualidade de vida dos moradores do Distrito de Laras, indica que seja efetuada o serviço de recapeamento em todas as ruas do Distrito de Laras, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 35 de 2020. Autoria: Regina Maria de Araújo Abdala, indicando-lhes que seja efetuada a pintura das guias dos bairros São Benedito e Jardim Elite, inclusive da Praça São Benedito. Justificativa: os bairros acima citados necessitam da devida pintura, pois com o decorrer do tempo a pintura existente acabou sumindo. A Praça São Benedito recentemente recebeu manutenção em toda a iluminação,
e para valorizar o local e o trabalho executado, é necessário que seja efetuada a pintura da mesma, tornando o local mais agradável e bonito, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 36 de 2020. Autoria: vereadora Cláudia Regina Martins Correa Alves, indicando-lhe que providencie a instalação de um braço de luz no poste localizado na esquina da Rua das Margaridas com a Rua Dr. Júlio Prestes, no Jardim 10 de Outubro. Justificativa: ocorre que já existe um poste no local, porém se encontra sem iluminação, tornando o lugar muito escuro e perigoso, tanto para os moradores quanto para os motoristas. Vale ressaltar que a iluminação pública é extremamente necessária para o bem-estar da população, visto que traz maior segurança e permite que todos usufruam dos espaços públicos durante o período noturno. Seguem anexas fotos para melhor identificação dos fatos, sendo isto o bastante a explanar. Moção 21 de 2020. Cláudia Regina Martins Correa Alves, no exercício de suas funções de vereadora e em conformidade com as disposições contidas no artigo 220 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vem apresentar e, posteriormente, submeter à elevada apreciação desta augusta Casa de Leis a presente moção de apoio à proposta da Emenda Constitucional PEC número 15 de 2015, que propõe um novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e a valorização dos profissionais da educação, Fundeb. Esta PEC tem por objetivo ampliar os investimentos públicos na educação básica e promover melhor distribuição dos valores entre entes federados com base na matrícula atendida. O Fundeb existe desde 2006 e é a principal fonte de financiamento da educação brasileira. Contempla todas as etapas e modalidades da educação básica, da creche ao ensino médio, beneficiando cerca de 49 milhões de estudantes. A arrecadação deste fundo provém dos estados e municípios e é complementado pela União. O valor recebido deve ser investido no pagamento de professores e em melhorias nas escolas. A PEC, pelo novo Fundeb, busca torná-lo permanente. Atualmente, o fundo possui previsão de término para o final de 2020, caso não seja prorrogado o prazo da sua vigência, podendo comprometer gravemente o financiamento da educação em todo o país. O documento também prevê maior participação do governo federal, que contribui apenas com 10%. Com a aprovação da PEC, esses recursos passam a 15%, com acréscimo anuais, e 2,5% até 2031, em que o recurso chegará a 40%. Considerando que o Fundeb corresponde a 63% dos recursos para o financiamento da educação básica pública brasileira, o seu fim traria uma grave situação para o financiamento da educação municipal. Essa moção é fundamental importância porque trata do apoio ao novo Fundeb, que mantém os investimentos na educação pública do nosso país. A vereadora autora da proposta aguarda o apoio dos nobres pares no sentido de aprovar esta moção de apoio e, após esse ato, solicita que seja encaminhada a presente moção à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Por determinação do senhor presidente, ficam encaminhadas as seguintes matérias para a ordem do dia, em único turno de votação. A moção 21 de 2020, autoria Cláudia Regina Martins Correa Alves, e projeto de lei 30 de 2020, autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Senhor presidente, não tem mais leitura. Encaminhado o material do expediente, iniciaremos o uso da palavra livre de acordo com a ordem de inscrição, lembrando que cada vereador poderá fazer uso do seu tempo com a palavra livre no seu próprio assento, e o tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Tiago Zanqueta. Boa noite, senhor presidente, plateia aqui presente e os internautas. Hoje quero tratar de um assunto bastante polêmico, bastante delicado, porém muito maçante, pois já é algo que é discutido há muitos e muitos anos nesta casa, há várias décadas, que se trata do trevo do Bidico, o famoso trevo do Bidico, onde mais uma vez, há poucos dias atrás,
tivemos novamente mais um acidente envolvendo aí veículos nesse trevo. Graças a Deus não foram vítimas fatais, mas nós sabemos que é crescente o número de acidentes que vem ocorrendo aí nesse trevo, nesse dispositivo, e acidentes fatais também ocorrem com bastante frequência, principalmente nesse local. O que eu quero novamente chamar a atenção das autoridades competentes, pois nós, vereadores, gostaria até que, se algum vereador quisesse se manifestar, que o fizesse, pois nós estamos, vamos dizer assim, na linha de frente aí, dando a cara, a tapa com a nossa população, não é de hoje. E eu me lembro que um dos meus primeiros discursos aqui nesta casa foi com relação a esse trevo. E quase 4 anos após, novamente venho aqui me pronunciar sobre este mesmo fato. Respostas convincentes nunca recebemos, e também a responsabilidade daqueles que podem fazer alguma coisa para se diminuir ali os acidentes, para que seja melhorado aquele dispositivo, também não temos. Os responsáveis simplesmente se eximem totalmente. Nós temos o governo do estado de São Paulo, que já sabe muito bem dos problemas que ocorrem ali. Nós temos a Artesp, que é a reguladora, a agência reguladora, e nós temos, acredito que a principal responsável, a Rodovias do Tietê, que nada faz, nada mesmo faz para que se diminua os acidentes naquele local. E nós somos cobrados pela população, os vereadores, aqueles que não têm, infelizmente, a competência para que seja efetuada alguma obra naquele local, para que se diminua esses acidentes. Lógico, muita gente vai dizer: Tiago, há a imprudência, há a negligência ali dos motoristas, é óbvio, o acidente ele só ocorre pelo fato do erro ali de algum motorista, é óbvio. Mas será que já não está na hora, senhor governador, senhor presidente da Rodovia do Tietê, será que já não está na hora de fazer alguma coisa por esse trevo e por essa rodovia, principalmente no trecho que se compreende entre as cidades de Tietê e Botucatu? Ora, a rodovia Marechal Rondon, ela tem um trecho enorme. Se eu não me engano, ela vai de Jundiaí ao Mato Grosso, ela liga a um outro estado. E o trecho de apenas 90 quilômetros está desprovido de uma rodovia com uma malha viária moderna e mais segura. E também não é duplicada, é faixa simples. Até quando as cidades que são banhadas pela rodovia Marechal Rondon, principalmente neste trecho, irão ficar à mercê das autoridades competentes das autoridades competentes responsáveis por dar a melhoria necessária para essa rodovia? Eu acredito que a segurança, em primeiro lugar, é a principal situação deste trecho. Depois vem a modernidade da malha viária e depois o nosso desenvolvimento econômico, que fica completamente, totalmente comprometido por uma malha viária de péssima qualidade. Senhor presidente, gostaria até que se remetesse esse meu pronunciamento ao governo do estado, ao presidente da Rodovias do Tietê, que eu não sei se ainda mantém-se a Rodovias do Tietê, pelo que sei, está aí em alguma recuperação judicial, não sei se já foi passado por uma outra concessionária, mas que se resolva de uma vez por todas. São só promessas. Nós só temos promessas e acidentes ocorrendo.
Nós estamos vivendo numa pandemia, onde, para cuidar e zelar da vida do cidadão, estão se fazendo aí a quarentena, todos os protocolos de saúde, e para preservar a vida dos que transitam pelas estradas. O que o governo está fazendo? Absolutamente nada, pelo que eu sei, neste nosso trecho aqui. Eu me sinto envergonhado de vir aqui mais uma vez, mas é uma resposta à população laranjalense. Eu acho que nós temos que dizer isso a público, que infelizmente não é da nossa competência. Nós somos cobrados, sim, nós somos cobrados. Nós temos essa responsabilidade também de ser este elo, né, entre o nosso cidadão e o governo do Estado. Nós sabemos que a nossa competência é municipal, né, mas ela pode sim transcender a essa competência ao nível estadual, sim, porque a população ela não tem voz para chegar lá na Assembleia Legislativa ou no governo do Estado. Mas, por inúmeras vezes, nós já apresentamos aqui moções, pedidos à Alesp, à Artesp, ao governo do Estado e à rodovia CT, e nada se faz. E eles não se comprometem. E deixando um pouco a questão técnica, a questão humana, partindo para o lado político, se eu não me engano, eu não tenho tanta certeza, a população de Laranjal, ela deu ao atual governador, em questão de porcentagem, a cidade de Laranjal Paulista, se eu não me engano, foi a segunda ou a terceira cidade do estado de São Paulo que mais o governador obteve voto, né? Que retribuição nós temos com essa votação maciça no governador João Agripino, governador João Dória? Será que é porque nós temos apenas 15 mil eleitores? É uma vergonha esta rodovia, uma rodovia interestadual, estar nessa situação de abandono total e de insegurança. O governo do Estado também deixa muito a desejar, pois eu me lembro que no governo passado, na gestão municipal passada, havia um projeto de um viaduto para esse trevo, né? Um projeto ousado, um projeto arrojado, e que havia sido aprovado, mas que também não foi para frente. E seria muito bom porque ligaria os bairros do São Roque ao centro da cidade. Era mais uma ligação além da ponte do São Roque, aquele viaduto. Tive a informação que ele havia sido aprovado, mas não foi executada a obra. Ponto negativo para o Estado. Tive a informação também que nós tivemos um projeto de uma recuperação do Ribeirão Laranjal, às margens de onde atravessa pelo bairro da Vila Zala, também rejeitado pelo Estado. Uma creche no São Roque, que até agora também não saiu. CDHU, não aprovado o terreno. Nada sai. A população, daqui 2 anos, ela pode optar novamente por dar continuidade ao governo que aí está, ou ela pode optar pela mudança. Se ela optar por este governo que aí está, nós vamos continuar com esta dinastia tucana por aproximadamente aí 30 anos. Nada contra os colegas de partido aqui que são absolutamente competentes e não representam o governo que aí está, do Estado. Então, senhor presidente, fica aqui a minha indignação. Com a palavra a vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, internautas,
Plateia presente, bem-vindos. Senhor presidente, nós fazemos agora aqui o uso da palavra livre. Também compartilho dessa indignação aí do vereador Tiago, e fico até satisfeita quando ele cita que nós não compartilhamos de tudo isso. Porém, eu sugiro, não quis fazer uma parte aí na fala do senhor, para não te interromper, que façamos alguns requerimentos em relação a esses documentos, vereador, porque até em relação à creche já foi dito aqui que foi um assunto que foi perdido espaço ali no terreno do São Roque, e por isso que não foi possível realizar, né? Então, isso está tendo encaminhamento, que foi um requerimento que, em conjunto com outros vereadores, nós fizéssemos. Então, a gente poderia fazer esses pedidos em requerimento para que a gente pudesse ter em mãos como que está esses levantamentos, como que está esses projetos, o que aconteceu para que não ocorresse, para que a gente possa passar uma informação bem segura aí para os nossos munícipes. Então, eu queria dizer aqui hoje também a minha indignação sobre algumas respostas e alguns pedidos que a gente vem fazendo. Então, eu fiz aqui um pedido de requerimento que eu acabei, enquanto secretária, lendo a resposta em relação ao pedido da lombada, lá na Vila Totti, na rua Luiz Garpelli, onde se diz que não há um grande tráfego de veículos, mas eu mostrei aqui em sessão que passam lá caminhões de cana e muito mais, mostrei em vídeo. Esses caminhões de cana não são de moradores do bairro. Então, o que me cabe, enquanto não técnica, né, eu pedi uma avaliação, foi tirar uma cópia desse documento que chegou até mim e entregar à população, para a gente ver o que é possível. Porque, às vezes, o técnico seria muito importante conversar também com os moradores, para saber, na prática, no dia a dia, o que realmente acontece. Então, fica aí o meu registro em relação a essa resposta. Senhor presidente, senhor vice, mesmo com o meu desgosto, vamos dizer assim, com essa resposta, nós não podemos deixar de representar aí os anseios da população. Então, hoje, eu trago aqui e peço que depois, né, o senhor presidente, eu vou me referir aqui ao vice, que o presidente não está aqui sentado, e oficie o executivo para que faça uma visita no bairro Matadouro, na Avenida Lázaro Pires de Melo. O que acontece lá? A pedido dos moradores, eu estive lá, nós estivemos conversando. O que eu acabei fazendo? No decorrer de toda essa avenida, eu peço uma atenção de manutenção nessa avenida aí, para sinalização de trânsito. O que está acontecendo lá? O que está necessitando? É a pintura das lombadas, recolocação de uma placa que está caída. Na verdade, ela está encostada em uma outra, que lá está indicando as lombadas, a altura da ponte ali, daquele viaduto, que é necessário que as pessoas saibam. A troca das placas de sinalização que estão totalmente apagadas, né? Que ali fala da velocidade permitida. E também gostaria que anexasse as fotos que eu acabei fazendo lá nessa visita, junto com esse meu pedido aqui de ofício. E o pedido principal que me levou até lá, que os moradores me chamaram, é especificamente em relação à possibilidade de colocação de lombadas, né? Tudo bem que num lugar não foi possível, mas eu peço que nesse ofício vão lá a parte técnica para fazer essa análise. O que acontece? A sugestão dos moradores é que façam-se 2 lombadas, uma próxima ao número 608 e uma 512, é uma sugestão dos moradores, porque o trânsito lá é imenso, o fluxo é muito grande, visto que que os motoristas saem da estrada, saem da rodovia, adentram pelo Matadouro e continuam na mesma velocidade que estavam lá na estrada. E lá nós temos pedestres, crianças, idosos, e há anos já se pede esse cuidado e talvez essas 2 lombadas que viriam para ter um pouco mais de proteção. Se não for pedir muito, eu gostaria muito que se conversassem com os moradores,
para que se entenda a real necessidade e situação, se for possível. Porque a intenção é de prevenção. Mesmo que se diga, fazer uma lombada é caro, é prevenir. Porque depois remediar, eu acredito que ficará muito mais caro. Por hoje é só. Muito obrigada. Boa noite. Com a palavra a vereadora Ivete Aparecida Migliani. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, internautas presentes. Senhor presidente, no dia 29 de junho, eu e o vereador Rodrigo Marçom Marcon solicitamos, através de requerimento 24/2020, cópia na íntegra do processo de tomada de preços 4/2020, referente à contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação asfáltica, drenagem, guias e sarjetas da Rua Clóvis Milanello. Recebemos toda essa documentação no dia 7 de julho. E verificando documento por documento, no edital tomada de preços, no item penalidades, consta que, se a empresa vencedora não iniciar as obras no prazo máximo de 3 dias subsequentes após o recebimento da ordem de execução dos serviços, sem motivo justificado, sofrerá multa diária de 0,1% do valor do contrato. E não ocorrendo o início da obra, dentro de no máximo 30 dias, a Prefeitura poderá aplicar multa de até 10% no valor do contrato. Porém, senhor presidente, na próxima quarta-feira, dia 29, faz um mês que a empresa DNP, vencedora da licitação, retirou a ordem de serviços da Secretaria de Obras do município. E durante esse mês, tenho cobrado com frequência a Secretaria de Obras, a DNP, através do engenheiro Silvestre, e até do senhor prefeito. Porém, até a data de hoje, a obra não começou. E o imbróglio continua, cada um com uma informação. Diante dessa realidade, senhor presidente, eu peço que encaminhe ofício à DNP para que se posicione diante dos fatos. E também ao senhor prefeito para que tome as devidas providências, para que se cumpra a lei e essa obra saia do papel. Um segundo assunto, senhor presidente, é a aquisição de um veículo de marca Toro, que tem sido motivo de críticas por parte da população, pelo seu alto valor. Esse veículo foi uma aquisição da Prefeitura Municipal através de uma emenda. E quem tem me procurado são principalmente aqueles munícipes que são transportados para hospitais de referência para tratamento de saúde. Então, gostaria de que se encaminhasse um ofício ao Executivo solicitando número da emenda, processo licitatório e nota fiscal do veículo, para que possamos dar uma resposta a contento à população. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra o vereador José Francisco de Moura Campos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite, ouvintes, e boa noite, presentes. Senhor presidente, eu agradeço a Deus por estar aqui em mais uma sessão. Eu gostaria de completar, que eu ia falar na última sessão, como houve um outro assunto muito importante, que eu deixei de fazer, então eu queria fazer agora já, quero que eu oficie o senhor prefeito, dando parabéns pela inauguração dos bombeiros, que foi no dia 27 de março. Infelizmente, nós ficamos afastados devido ao coronavírus, então estou mandando um ofício agora, parabenizando também. Eu queria também mandar um ofício ao prefeito, doutor Alcides, parabenizando, junto ao secretário Leandro, secretário de Indústria e Comércio e Empresa, pelo reconhecimento na Paulista de arranjo produtivo local, que foi firmado agora no dia 29 de maio de 2020. Que isso é importante para nós? Qual que é a importância disso? Isso poderá ter investimento aqui pelo Estado para infraestrutura, apoio tecnológicos, para capacitação profissional da nossa cidade. Isso é muito importante, por quê?
Só para ter uma base com que isso é importante, senhor presidente. Onde foi aprovado isso? Somente Laranjal Paulista, Sorocaba, Piracicaba, Itu e Tatuí. Então, eu estou muito orgulhoso, nossa cidade, fazer parte de grandes cidades como Sorocaba, Piracicaba, aqui, Itu, né? Onde agora, dia 14 de junho, eles fizeram a reunião aí e vamos torcer que isso torne-se cada vez mais uma realidade para nós. Senhor presidente, eu gostaria de cobrar a rodovia CT, porque nós recebemos um ofício, essa casa mandou um ofício para a rodovia TT falando da desvio de Maristela, que falou que em agosto, pelo que eu entendi, era agosto, mês, não agosto de Deus, mas agosto, mês, ia já estar inaugurado essa obra de desvio de Maristela. Logicamente que essa brincadeira que eu falei que é agosto de Deus, tudo que manda aqui é Deus. Mas esse agosto que eles estão falando aí, eu não sei qual que é. Que ano, que mês, que século que vai ser. Mas até agora não houve nem um sinal dessa mudança. Mais uma vez, completando um discurso do nobre vereador, Tiago, nós estamos à mercê. Cada um fala que quer e faz como quer. E nós não temos poder nenhum de intervir, porque essa casa, junto com o senhor presidente, junto com nobres pares, outros vereadores, já foram pessoalmente falar lá e nada conseguiram porque não é municipal, é estadual e cada um faz o contrato lá e tem a delimitação dele do contrato. Não podemos fazer coisa além do contrato que ele tem. Haja visto, como foi falado, o trevo aqui do Bidico, ele esconde uma rua muito importante para quem vai, que muita gente nem sabe que existe a rua, que chama Jombado. Ele até obstrui essa passagem porque é uma segunda opção para quem mora no bairro São Roque ir para lá para o bairro. Só que a Rodovias, mais uma vez, manda e desmanda aqui. E nós temos que abaixar a cabeça e obedecer, porque não está no contrato como que tem que ser. Não está estipulando no contrato essas melhorias desse tipo. Sim, fala que vai ter uma via acessória do lado, mas essa via não sei quando vai sair, esse desvio não sei quando vai sair, e só Deus sabe quando que vai sair. Só Deus mesmo, porque nenhum ser humano normal vai conseguir responder para nós, porque essa casa já se uniu, já foi todos os vereadores juntos para discutir, e nada foi tido conclusão nenhuma. É o que acontece com a nossa água. Como eu falei a semana passada, ou retrasada, eu recebi fotos atuais de água. Água com cheiro, água com cor. São 4 fatores que a água tem que ser mas não inclui nada. Água potável tem 4 características, não inclui uma em nada. Quer dizer, tem cheiro que não pode ser, tem cor que não pode ser. E qual a conclusão? Eu mandei até para o Greenpeace para ver se consegue alguma solução. O próprio Estado, CETESB, não mandou resposta nenhuma. Nós estamos à mercê mesmo, porque está certo que a lei fala que o município tem que registrar seu município, mas aqui faz parte do nosso município. A população faz parte do nosso município. A água que eles tomam faz parte da nossa administração. A rodovia que eu pego para ir para trabalhar, para voltar, para trazer um suprimento para a cidade, faz parte do município. É uma complementação do desenvolvimento do município. Se nós moramos numa cidade onde tem um difícil acesso, vai ser difícil aquela cidade crescer. Quem que vai investir numa cidade que tem difícil acesso, que não tem uma boa rodovia? É isso que nós temos que continuar brigando de alguma maneira. Nem tem que fazer moção de repúdio semanalmente contra a empresa. Porque isso conta, hein? Isso conta. Então, uma sugestão ao nobre par, fazer uma moção de repúdio. A ausência de uma reforma na ponte, uma ausência de uma reforma no trevo do Bidico. Por que até agora não reformou? Foi o tapa-buraco lá, mas não resolveu em nada. Tapa-buraco não reduz em nada. Isso aí é obrigação deles manter para nós. É obrigação deles. Então não é nenhuma gentileza eles fazerem isso aí, é uma obrigação fazer esse tapa-buraco. Então, essa a minha opinião sobre, nesse lado que eu quis completar agora,
sobre o trevo Bidica, cobrando junto também o desvio Maristela. Senhor presidente, eu não podia deixar de agradecer todos os funcionários que trabalharam com o Covid, né? Eu não vou falar só, muito parabéns para os funcionários da saúde, mas não posso deixar de falar, senhor presidente, as faxineiras que trabalharam no posto de saúde, limpando resíduos e virais, estava lá também. O pessoal da garagem que trabalhava incansavelmente na rua, trabalhando, estava todo mundo afastado, eles estavam ainda fazendo trabalho na rua, que eu presenciei isso. Então, nós estamos muito falando, os servidores de saúde, parabéns, é verdade mesmo, mas não posso deixar de falar das faxineiras, não posso deixar de falar da recepcionista que fica na frente do balcão, não posso deixar de falar de todos os funcionários que deram a sua vida ou correram o risco de vida para trabalhar, para dar uma assistência ainda para nós, munícipes, e nós, políticos também, para que isso continue. Porque se isso parasse, iam em nossa casa, ia conosco no nosso trabalho, pedindo que isso voltasse. Então, parabéns para quem está na linha de frente, em todos os sentidos, em todos os funcionários. Então, eu não posso deixar de falar isso, porque eu conheci uma que também pegou, e era funcionária da limpeza, estava lá trabalhando incansavelmente. Então, parabéns a eles. Tá? Aproveito pedir aqui, senhor presidente, que já foi pedido por escrito, mas eu quero pedir novamente, que nós devemos procurar o executivo, junto com o legislativo, fazer incentivo a comprar na cidade, incentivo a fornecer emprego para a cidade. De alguma maneira, nós temos grandes pessoas que trabalham com marketing aqui dentro, pessoas que trabalham com computadores. Eu acho que nós temos que unir a força executiva e o legislativo para a gente começar a pôr no nosso site, estimulando muito a compra na cidade. Vamos gastar na cidade, algum marketing desse jeito também, além do combate com o coronavírus. Senhor presidente, eu queria que passar uma imagem aqui, uma foto. Olha, senhor presidente, eu só estou pedindo aqui na tribuna porque estavam cortando a mesma árvore do lado direito e falaram que eu tenho que fazer o pedido para me cortar no lado esquerdo. Então eu estou aqui fazendo o pedido aí na escola, tá? Onde fica na rua José Rodrigo Machado. Cortar, voltando um pouquinho a sua imagem, isso, aí cortar porque aí é perto do posto de saúde. Onde tem que atravessar na rua para passar aí. Mas como eu fiz pedido pessoalmente, falou que eu tenho que fazer o pedido, então estou fazendo o pedido para aqui na tribuna, para que você corte isso aí para dar uma via de acesso. Continuando a imagem também, senhor presidente, pode ir para uma outra imagem. Aí, olha, essa casa eu já cobrei aqui na tribuna, na rua José Rodrigo Machado, na altura mais ou menos 810, que é o antigo bar de japonês que eles falam. Mais uma foto, por favor. Imagine um deficiente, imagine uma criança está levando perto da escola Cecília, desse jeito. O fiscal falou que já foi lá, já notificou. Mas, para aí. Eu queria saber do fiscal qual foi a conclusão final. Não, acabou. Obrigado. Com a palavra, o vereador Nilson Ventres. Um minutinho só. Com a palavra, o vereador Nilson Ventres. Boa noite, senhor presidente, nobre pares, presente e todos que acompanham a internet. Senhor presidente, hoje venho a essa casa comunicar com muita alegria que na sexta-feira, em conversa com o senhor prefeito e junto com os setores competentes, chegou uma notícia muito boa para o bairro do Boininho, aonde aquela referida ponte, que com as imensas chuvas que aconteceram, a gente fez vários pedidos, até a Defesa Civil esteve presente, onde fez a análise, e a Prefeitura apresentou todos os projetos, os documentos necessários
na ocasião. E onde a semana passada, na sexta-feira, o Departamento de Obras e o Departamento de Secretaria de Meio Ambiente receberam a notícia junto ao prefeito que talvez, agora essa semana aqui, talvez já tenha liberado a documentação para o senhor prefeito fazer a assinatura do convênio para iniciar a abertura de licitação daquela mesma ponte lá do bairro Boininho. Então é uma conquista para Laranjal, uma conquista que isso aí, muito tempo, o pessoal do bairro, lá da 5 de julho, o bairro Boininho, que vem pedindo para vários prefeitos que já passou aqui, e a gente fica muito feliz em ouvir essa notícia que realmente o bairro vai ser contemplado com essa ponte. Agora só falta finalizar a parte da documentação. O prefeito já está empenhado, acho que talvez essa semana que já estaria em São Paulo, para a gente levar junto lá a documentação necessária e ver a respeito quanto mais logo essa ponte seja construída lá no bairro do Boininho. Então é uma conquista de Laranjal, uma conquista nossa, não só de um vereador, do prefeito, de toda a população, que empenhou na cobrança dessa ponte no bairro Boininho. Então são notícias que a gente traz com orgulho, traz com uma convicção que essa ponte realmente vai sair mesmo, então já é uma realidade que vai se tornar. É isso que nós vamos também agora cobrar para agilizar isso aí. É só, senhor presidente, e boa noite. Com a palavra o vereador Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, plateia presente e internautas. Senhor presidente, gostaria de iniciar minha palavra de hoje solicitando alguns ofícios ao Poder Executivo. O primeiro ofício é solicitando que se tome providências quanto à limpeza dos barrancos da linha férrea entre a ponte da Rua Barão e a ponte da Rua Ordélia. Não tenho certeza absoluta se é responsabilidade do Poder Executivo ou da concessionária, então, se possível, enviar ofício para ambos, para que se tome as devidas providências, porque aquele mato, aquelas árvores que tem ali, estão invadindo as residências que fazem costa com a linha férrea. O segundo ofício, senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao Poder Executivo que me informe qual é o andamento, como está o projeto da aquisição das viaturas da Guarda Civil Municipal, que tinha um projeto em andamento lá antes do Covid para aquisição de viaturas. Eu gostaria de saber que pé que está, qual é a situação, como que está andando, se já vai ser licitado, se não vai ser licitado, se vai ter procedimento, se teve alguma parada devido ao Covid. Eu gostaria de saber a situação, que muitos guardas estão me perguntando e eu não tenho como informá-los. Então, gostaria de saber sobre isso. Também gostaria de enviar um ofício, senhor presidente, solicitando um pedido meu antigo já, que é de um braço de luz na rua Guilherme Marconi, ali ao lado do Fontana. Já solicitei várias vezes aqui nessa casa, inclusive em tribuna, a instalação de braços de luz ali, porque foi uma extensão da Guilherme Marconi que foi feita ali no antigo Fontana, e é um local totalmente escuro no período da noite. E temos pessoas que transitam por ali, que passam por ali, fazem caminhadas, agora menos, mas logo assim que essa pandemia passar, acredito que voltamos à vida normal, o pessoal vai fazer caminhada, é uma passagem direta para Vila Tote, para São Cristóvão. Então, eu solicito que se venha essa informação, quando e por que não foi colocado ainda, porque a solicitação já existe. Além disso, senhor presidente, na última sessão, que eu não estive presente, foram enviadas, antes da última sessão, 2 indicações minhas, que é a indicação 29 de 2020 e a indicação 30 de 2020. Na indicação 29, eu solicitei que fosse efetuada a devida manutenção na iluminação pública ao redor do lago do residencial Pedro Zanella. Porque, novamente, infelizmente, vandalismo, como sempre, os 4 anos aqui falando de vandalismo,
nesse mesmo local, lâmpadas que queimam, não sei se por algum problema técnico ou por idade mesmo, que elas acendem todas as noites, dentre outros tantos fatores que vêm a deixar o lago escuro, que é no centro do bairro. Então, fiz essa solicitação, essa indicação, a 29 de 2020, mas felizmente agora está ocorrendo no lago a obra do MIT, pela Secretaria de Cultura e Turismo, em conjunto com o CONTUR, que é o Conselho de Turismo, que é a revitalização de todo o lago, a instalação de iluminação de LED, pista de caminhada, geyser, dentre muitas outras melhorias ali para o bairro. Então, fico muito feliz de ver que, desde a criação do Pedro Zanella, o primeiro investimento cultural depois da quadra, né, que foi construída no mandato do prefeito anterior, vem acontecer nesse nosso mandato, nessa nossa legislatura. Então, fico muito feliz, gostaria até de agradecer ao secretário, enviar um ofício de agradecimento ao secretário, ao CONTUR, pela iniciativa de olhar com tanto carinho pelo Residencial Pedro Zanella, que é um dos bairros, um bairro muito bonito da cidade, sem dúvida, e um local de refúgio de fim de semana para crianças poderem estar brincando ali no entorno do lago, não só moradores, como quem tiver a oportunidade de passar lá nos fins de semana vai ver que existem moradores da cidade toda que levam seus filhos para se divertir lá. E a indicação número 30, eu solicitei que fosse efetuada a revitalização da quadra, que foi uma das únicas, se eu não me engano, foi a única quadra da cidade que não foi revitalizada pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. E o que eu preciso lá na revitalização? Troca das lâmpadas, pintura e reforma do alambrado. Mais nada. É isso que é revitalizar, é isso que é a necessidade. Fora isso, a quadra está perfeita. Ela não tem grandes problemas estruturais, vamos dizer assim. Mas tem essa questão que ela parece que está em total abandono, infelizmente. Porque tem duas da iluminação que já existe nela noturna, são 6 postes, 2 estão pegando apenas. Ou seja, escura. Pintura na quadra, não dá para ver pintura no chão. Não tem pinturas de linha para nenhum tipo de jogo. Também de basquete, os 2 estão quebrados, não dá para jogar basquete. O alambrado está todo detonado, infelizmente. Alguma coisa é por situação de tempo, a gente entende, mas muita coisa é por vandalismo, infelizmente também. Mas, novamente, venho fazer essa solicitação, acho que esse ano é a 3ª dessa quadra que eu faço nessa tribuna. Para finalizar, senhor presidente, tenho agora uma boa notícia e também gostaria de informar toda a população do Residencial Pedro Zanella, que na semana passada eu estive em conversação com o pessoal da Secretaria da Garagem e com o prefeito municipal, que vai se haver nos próximos 15 dias o tapa-buraco de todo o bairro Pedro Zanella. O prefeito se comprometeu, junto ao secretário, a descer e fazer todo o tapa-buraco, que realmente tem alguns locais que já estão ficando intransitáveis. O bairro é um morro natural que a água desce com força e estraga o asfalto. Isso é normal, apesar de terem sido feitos muitas valas, muitos valetões, para que a água corra com maior fluidez. Mas mesmo assim, ainda em alguns locais, há necessidade dessa reforma do asfalto. Então, em conversação com o prefeito e com o secretário, felizmente, em no máximo 15 dias, a equipe da Prefeitura Municipal estará lá fazendo toda a manutenção necessária nesse asfalto do bairro. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado, uma boa noite. Com a palavra a vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, presentes, ouvintes da rádio, da rede social. Senhor presidente, inicio minha fala, a minha palavra livre desta noite, parabenizando ao senhor prefeito Alcides de Moura Campos Júnior e a secretária da Saúde, Maria Marlene Gazonato,
pela aquisição do veículo Toro, que será utilizado para transporte de pacientes, proporcionando assim mais conforto e segurança para os pacientes que necessitam de um cuidado especial. Senhor presidente, sabemos da atual situação mundial que estamos vivendo devido à pandemia. A crise financeira assola a todos. Mas nessa noite, gostaria de parabenizar os empresários laranjalenses, que mesmo diante dessa crise, estão administrando seus negócios e gerando empregos aos laranjalenses. Há cerca de 2 semanas, estamos vendo o número de vagas de emprego aumentando e, consecutivamente, a economia do nosso município, da nossa população. Deixo registrada a minha admiração e agradecimento aos empresários laranjalenses que estão empenhados em vencer essa crise. Por fim, senhor presidente, gostaria de parabenizar e agradecer ao Padre José Nunes, à Irmandade do Divino Espírito Santo e todos que trabalharam na organização da belíssima realização da 230ª festa em louvor ao Divino Espírito Santo, que ocorreu nesse final de semana no Distrito de Laras. Diante do cenário atual, as festividades e missa tiveram que ser adaptadas, porém, a missa foi transmitida ao vivo pelas redes sociais e o Divino Espírito Santo percorreu toda a extensão do Distrito de Laras. Um momento muito especial e abençoado que participei pelas redes sociais, mas que, sem dúvida, com a mesma emoção dos outros anos. Portanto, solicito que seja encaminhado ofício ao Padre José Nunes e à Irmandade do Divino Espírito Santo do Distrito de Laras. Logo após a procissão também ter percorrido as ruas do distrito, também foi filmado, então foi passado para que todos nós que estávamos em casa assistindo pudéssemos participar e ver a bela procissão motorizada. Então, parabéns ao padre pela organização. Por hoje é só, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Rodrigo Marçom Marcon. Senhor presidente, nobres pares, internautas, presentes, uma boa noite. Senhor presidente, hoje eu venho para falar da resposta do requerimento 21/2020, feitos por mim, o vereador Carlos, a vereadora Cláudia e a vereadora Marinês, que era referente aos contratos da merenda escolar. Ele foi protocolado no dia 27 de maio de 2020, na Prefeitura, e recebemos a resposta da Prefeitura no dia 15 de junho. Eu vou ler aqui a resposta do secretário de Administração e Finanças, Luciano Marçom. Excelentíssimo Prefeito Municipal, a Secretaria de Administração e Finanças, por intermédio deste subscritor, em resposta ao ofício 88/2020, SL, encaminhado pela Câmara Municipal de Laranjal Paulista, apresenta as seguintes informações. No dia 16 de março de 2020, foi expedido o Decreto Municipal 3.807, tratando das medidas emergenciais de prevenção ao contágio do coronavírus, inclusive suspendendo as aulas da rede pública de ensino a partir de 23 de março. Os contratos administrativos celebrados pela municipalidade para a aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar não foram suspensos durante o atual período de pandemia, sendo certo que as referidas licitações venceram no mês de maio deste ano. Esclarece que, em breve, será publicado novos editais para a formalização dos certames. Por fim, durante o período de pandemia, até a presente data,
foram adquiridos legumes, verduras e pães destinados à merenda escolar, conforme cópia dos empenhos e notas fiscais em anexo. No que tange à destinação de tais materiais, este subscritor desconhece, sugerindo-se o encaminhamento de ofício para a Secretaria Municipal de Educação. Pois bem, a secretária municipal de Educação respondeu: Ilustríssimo senhor Luciano Marçom, secretário de Administração e Finanças do município de Laranjal Paulista. Venho, por meio deste, justificar a emissão de notas fiscais neste período com aulas suspensas, em virtude do Covid-19, referente a fornecimento de itens para uso na merenda escolar. As notas fiscais de fornecimento de pães da merenda escolar são emitidas pela empresa responsável após o fechamento de determinados períodos, sempre depois da entrega dos pães, e nunca de maneira antecipada, abrangendo períodos até superiores a um mês do fornecimento. As notas fiscais da agricultura familiar seguem o mesmo procedimento, podendo acumular períodos a um mês de fornecimento, estando sujeito aos procedimentos burocráticos do emissor, como o aguardo para atingir determinado valor, fechamento do período fiscal, entre outras situações. Os fornecedores de pães e produtos da agricultura familiar estão apresentando notas fiscais referentes ao fornecimento de itens correspondente ao atendimento da merenda escolar enquanto as aulas eram presenciais, com alunos frequentando as aulas nas unidades escolares, antes da suspensão das aulas. Sendo só para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Pois bem, senhor presidente, analisando a documentação enviada pela Prefeitura, mais precisamente o empenho da aquisição de pães, a secretária disse que há um fechamento para depois a emissão da nota. A nota foi emitida dia 30/4/2020, um mês praticamente após o término das aulas. Ela alega que foi fechado o período. Só que junto com essa nota fiscal vieram os cupons fiscais, com datas de 2/4, 1/4, 6/4, 3/4, inclusive do dia 20/4, que não teve expediente na prefeitura, foi ponto facultativo. Olha, quem emite esses cupons fiscais é a Receita. Não tem como chegar no final do mês ou a empresa emitir os cupons fiscais do mês inteiro. Ela emite a cada dia que ela vai entregar. Então isso comprova que esses itens foram emitidos após o decreto de suspensão das aulas. Logo depois, olhando no portal da transparência da Prefeitura, para minha surpresa, esse empenho do dia 28/4, com a nota fiscal número 810, emitida no dia 30/4, havia sido excluído. Foi colocado na Secretaria de Serviços Públicos essa nota fiscal. Ora, no empenho está aqui, merenda escolar, nota fiscal, pregão presencial 24/2019, escrito aqui embaixo, educação, dia 5/5. Por que essa mudança? Analisando mais documentos, também notei que no portal da transparência, o empenho do dia 29/5 de R$ 2.673, que também era para aquisição de pães, que também estava na educação, foi colocado também para a Secretaria de Serviços no dia 16/6. E no dia 8/7 apareceu mais um empenho no valor R$ 2.554,20 na Secretaria de Serviços. Muita coincidência. 2 dias após a resposta do requerimento, ser mudado esse empenho. Além do mais, os itens da agricultura familiar,
como a secretária disse, que são fechados períodos, eu até entendo as notas fiscais terem datas posteriores ao encerramento das aulas presenciais. Mas e as requisições de compra? Tenho requisição do dia 24/3, tenho requisição do dia 6/4, dia 29/4 e por aí vai. Ora, eu entendo que as requisições são feitas antes das compras. Porque como que eu vou comprar algo se eu não tenho requisição e não sei o que eu vou comprar? Então, são feitas várias requisições e depois é fechado o mês e emitida a nota fiscal. Isso eu entendo. Mas a emissão de requisições após o período, isso me soa um pouco estranho. Então, senhor presidente, diante desses fatos, eu gostaria que se oficiasse o executivo para que ele prestasse maiores esclarecimentos. Eu não quero tomar nenhuma atitude precipitada e enviar isso aqui para o Ministério Público sem maiores informações. Mas eu gostaria que se oficiasse o executivo prestando maiores esclarecimentos sobre essas informações. Por hoje é só. Boa noite. Obrigado. Passemos para a ordem do dia. A senhora secretária fará a segunda chamada. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correa Alves. Presente. Ivete Aparecida Migliani. Presente. José Francisco de Moura Campos. Presente. José Roque de Camargo. Presente. Marinês Elvira Brizotti Milanese. Presente. Nilson Ventres. Presente. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. Ordem do dia, único turno de votação. Moção número 21 de 2020, autoria Cláudia Regina Martins Correa Alves. Moção de apoio à proposta de emenda constitucional PEC número 15 de 2015, que propõe um novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Em única discussão. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Cláudia Regina Martins Correa Alves. Eu só queria deixar um esclarecimento aqui, senhor presidente, que essa moção, ela já foi votada na Câmara dos Deputados, primeira e segunda votação, e passou. Ela foi encaminhada ao Senado. Porém, como a nossa Câmara é só de 15 em 15 dias as nossas sessões, eu já havia preparado essa moção de apoio e permanece, porque caso o Senado tenha alguma colocação a fazer, ou ainda queira fazer alguma emenda, essa moção vai retornar à Câmara. Então, eu quero ainda permanecer com essa moção e peço o apoio dos nobres vereadores, que, enquanto educadora, não poderia deixar de passar essa minha moção de apoio para que o Fundeb ele permaneça, visto que até que o nosso município usa, e muito dele, até além do que se deveria. Obrigada, é só. Continue em única discussão. Em única votação, os vereadores favoráveis por emenda são sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 30 de 2020, autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar, FAMAESC, objetivando transferência de recursos financeiros destinados à realização de testes para a detecção da SARS, Covid-2, novo coronavírus, através de exames de RT-PCR, assim proporcionando um intercâmbio técnico-científico entre as partes para a disponibilização pelo HC de até 800 testes mensais para a população na região paulista. Em única discussão? Em única votação. Os vereadores favoráveis por emenda são sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Nada mais vai tratar, declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma boa noite.